Voltamos com Falando Sério. A nossa convidada hoje, Mariana Passos, por formação é nutricionista, mas desenvolve uma série de atividades. Nós terminamos o primeiro bloco, Mariana, falando da sua loja Ponto da Saúde. E só para fechar esse assunto aqui, você vende suplementos alimentares, né? E agora, eu penso, como leigo, que é necessário que haja muito cuidado para o consumo desse tipo de produtos. Como você lida com isso na sua loja? Ótima pergunta e muito obrigado por ela, porque eu adoro falar, principalmente para os pais que nos ouvem. O maior diferencial da minha loja, eu sempre gosto de falar, é justamente a minha informação. Por quê? A partir do momento que a pessoa vai em uma loja de suplemento, onde tem um profissional de nutrição, que é quem estudou para falar de alimentação, que nem os médicos tem domínio dessa área, né? A gente tem muito mais tempo. Então, na hora que você chega numa loja que é específica, você vai ter uma dosagem de suplementação de acordo com o seu treinamento, de acordo com o seu peso, com a sua altura. As pessoas podem não me ouvir, claro, podem, mas aí já é uma opção delas, né? Tem suplementos lá, por exemplo, que eu só indico para atletas, que são suplementos com altas dosagens de nutrientes, que um desportista comum, quando eu falo desportista, é a pessoa que simplesmente pratica atividade física por saúde ou por estética. Não tem necessidade de consumir, né? Agora, tem muita modinha de academia, de escutar os preparadores físicos, que nem sempre estão preparados para exercer aquilo, mas tem muita gente boa no mercado. As pessoas boas no mercado, pode ter certeza que vão se associar a profissionais responsáveis, né? Não que também, não estou falando que os que a gente tem aí não sejam responsáveis. O que eu estou falando é, quanto mais especialistas sobre um assunto você for, a sua chance de ter um melhor conhecimento daquilo é muito maior, né? Eu, para fazer as indicações, eu estudo, eu me baseio principalmente em artigos científicos, em coisas que já foram estudadas, né, por pessoas que pesquisam, que estudam mesmo. Inclusive, eu, na minha grade de conclusão de curso, eu tive o teste de um dos suplementos que eu vendo lá, que inclusive é muito questionado, que é a creatina, mas enfim, é um assunto muito grande que daria outro bloco. Pois é, mas a gente vê, por exemplo, a propaganda na televisão, por exemplo, tem um apelo muito forte, que seja o produto que for, e eu me colocando como espectador, eu sei, puxa vida, mas eles estão vendendo milagre. Como que é isso? Como que é tratado disso? A pessoa vê na televisão, chega lá e quer comprar. Você simplesmente vende para ela ou você procura orientar também? Sim, eu procuro orientar principalmente eu procuro saber um pouquinho o horário que a pessoa treina, qual que é o objetivo, qual o histórico, se já teve algum problema, se tem algum problema de saúde, porque tem produtos que não podem ser consumidos por qualquer pessoa. Por exemplo, tem produtos que, se a pessoa tiver uma pressão um pouco mais alta, tiver uma disfunção nesse tipo, ou um problema renal, ela não pode consumir, porque pode vir a sobrecarregar, não necessariamente vai acontecer, né? E o principal é para jovens que saem escutando indicações de qualquer pessoa. Eu sempre gosto de deixar claro do que se trata. Se ainda assim a pessoa quiser levar por conta e risco, são alimentos igual a gente come carne, igual tem pão aí, que as pessoas da obesidade que a gente estava conversando antes, se elas soubessem utilizar os produtos, elas não ficariam obesas, né? Então, da mesma forma, é com suplemento. Suplemento mesmo é a base de carboidrato, proteína e lipídio, que é a mesma composição que a gente tem nos nossos alimentos, só que numa forma, né, de pote, já quebrado em aminoácidos, vamos dizer assim, quando é proteico, já para ser absorvido pelo nosso organismo. Então, esse é o diferencial principal do suplemento. Todo esteroide anabolizante é vilão? Não quando você tem indicação, mas aí já entra na parte dos meus amigos endocrinologistas, que não é uma parte minha, né? Que eu, como consciência, por consciência, que tem, né, por ser profissional, eu não indico esteroide anabolizante. Se a pessoa quiser fazer uso, achar que tem necessidade, aí eu vou encaminhá-la para um profissional de medicina, um endocrinologista que vai
ver as taxas, que hoje em dia, muitas vezes a pessoa tem até indicação, porque estão se alimentando tão mal, dormindo tão mal, fazendo tão pouca atividade física, que a taxa hormonal realmente fica baixa. Então, muitas vezes, se faz um acompanhamento, acaba que a suplementação é bem-vinda. A suplementação do hormônio, vamos dizer assim. Mas isso... na dose certa. Exatamente. E baseado a exames metabólicos, né? Não é uma coisa assim do nada, eu acho que você tem. Não. É uma coisa clínica que você vai ver pelo sangue, por indicação de um profissional que, no caso, não sou eu. Bom, eu falei na abertura desse bloco que a Mariana Passos, que é a nossa convidada de hoje, é nutricionista, tem a loja dela, tem várias atividades e está entrando também numa nova fase da sua vida profissional como colega nossa aqui na TV Sete Lagoas. Isso mesmo. Com o seu programa, que tem muito a ver com o que nós estamos conversando aqui, né, Mariana? Aliás, tudo a ver. Tudo a ver. É exatamente isso que vai se tratar o programa. O que a pessoa vai ver? Então, na verdade, vendo, né? O que a minha proposta é um conhecimento com uma linguagem bem informal, então desde o adolescente que está introduzindo aí na musculação, né, querendo saber sobre isso, até os pais, ou até mesmo a pessoa com uma formação acadêmica um pouco maior e tudo, vão gostar e vão querer assistir. É muito indicado dos próprios ouvintes, dos próprios telespectadores sobre os temas que eles querem, né? Mas vai ser aqueles temas clichê mesmo. Falar de nutrição, de por que se deve comer de 3 em 3 horas, tipos de atividades que são corretas ou não, esse tipo de coisa. Vou abranger toda a área de nutrição e atividade física. E vai haver interatividade? Sim, vai ter sim. A gente vai fazer eventos também, abordagem de eventos externos ao programa, não vai ficar fixo só dentro do estúdio, né? Então, inclusive, quem estiver nos ouvindo aqui no programa, que tiver interesse nessa área, pode nos procurar, eu estou totalmente aberta a isso. Eu quero informar mesmo e fazer com que as pessoas vejam que essa área de suplementação, de nutrição, não precisa de ser uma área chata, não precisa ser só para aquelas pessoas que muita gente fala, é bitolado, a pessoa só pensa em corpo, só pensa que não, de forma alguma. É para ser prazeroso. Quanto mais satisfação, quanto mais prazer você tiver em se cuidar, mais fácil vai ser e melhor vai ser o resultado. E você vai contar com outros profissionais também participando do programa? Sim, sim. O programa também vão ser 2 blocos. Eu sempre vou ter a presença de um convidado, sempre voltado para essa área. Pode ser médico, nutricionista, dermatologista, que tem muito a ver também, professores de lutas, professores de academia, né, de profissionais de educação física que queiram falar. Então, assim, voltado para essa área, dentistas, porque tem tudo a ver a alimentação e o cuidado com a saúde bucal. Então, assim, a nutrição, ela envolve tudo. É fundamental, né? Exatamente. Eu fico falando, gente, que a nutrição, ela envolve tudo. Tudo parte do princípio que, se você estiver bem nutrido, né, se o seu corpo estiver junto com a sua mente, você não tem nenhuma enfermidade, você não tem doença alguma, você tem um sono bacana. Tá, você falou a pessoa estar bem nutrida, e aí vem a questão econômica, Mariana. É possível a todas as classes sociais, desde o orçamento que cada um tem, estar sempre bem nutrido? Sim. Claro que tem aquelas pessoas com poder aquisitivo bem mais baixo, né? Aí essas pessoas vão ter que ter um cuidado maior, a gente vai ter que ter um acompanhamento um pouco melhor, né? Mas é possível também. Até na parte de suplementação eu tenho produtos bem em conta para acessíveis, né? São acessíveis, né? Essas pessoas o quê? Têm acesso àquilo que eu estava falando, a pés de fruta, né? A hortas particulares, largar a preguiça e plantar a sua própria mudinha. Quanto que você vai pagar numa muda? Né? Você tem um espaço ali na sua casa, você tem um espaço ali no cantinho da rua, por que não? Então, assim, se você quiser, tem como. Certo.
Eu vou fazer uma pergunta aqui que tem muito a ver com uma coisa que eu gosto muito, que é ovo frito. Adoro comer um ovo frito com arroz. E aí eu já ouvi dizer assim, ó, não pode comer o ovo todo dia, porque você vai ficar saturado de proteínas, digamos assim, falar uma linguagem mais comum. O que você me diz sobre isso? Tem nada a ver. Tudo vai depender da quantidade de proteína do dia. Né? Aí tem que ter um estudo de acordo com o seu peso, com a sua altura e a quantidade de proteína que você precisa no dia. Se você gosta mais do ovo, você vai diminuir em outras proteínas. Não como carne nesse dia, por exemplo? Não, nem necessariamente não comer carne. Mas você pode comer a carne e o ovo, só que em dosagens menores. Né? Eu, inclusive, como nutricionista esportiva, geralmente nas minhas dietas todas têm ovo. Porque é barato, é uma proteína mais barata, né? É uma proteína barata, é uma proteína excelente, que a albumina da clara nós até produzimos, né, no nosso corpo, ela é excelente. E assim, não é esse vilão todo que todo mundo fala, da gema, do colesterol, não sei, de forma alguma. Dosado, né, numa quantidade ideal para você, isso quem vai saber é o seu nutricionista. Não, mas eu troco sem problema um bife pelo ovo, sem problema, não tem. Ótimo, não tem problema. Posso continuar comendo meu ovo sem comer, culpa, né? Sem culpa alguma. Mariana, vamos voltar a falar da sua loja Ponto da Saúde. A pessoa que nunca teve acesso a esse tipo de produto, ela vai entrar na sua loja pela primeira vez. O que ela está procurando? Então, aí vai depender do objetivo. Né? A gente tem 3 objetivos básicos que são os que eu mais procuro, que sou mais procurada, aliás. É a redução de peso, que é aquilo que a gente estava falando no primeiro bloco. O aumento de peso, que são as pessoas que querem aumentar a massa muscular, não necessariamente peso na balança, mas isso acaba acontecendo porque a massa é mais pesada do que a gordura. E só a manutenção da saúde. Né? São os 3. Então, primeiro eu pergunto, qual é o seu objetivo? Aí eu vou saber um pouquinho sobre a alimentação dela, isso para fazer uma coisa mais leiga, ali de imediato para ela comprar só o produto. E vai levar a dosagem de acordo com o peso e treinamento dela. Isso na minha loja, claro. E a vantagem é que você estudou para isso, você é uma profissional. Exatamente. Eu sempre deixo claro que se a pessoa fizer um acompanhamento nutricional certinho, onde eu vou ter acesso a todo o histórico alimentar dela e aos cálculos que eu vou fazer posteriormente, óbvio que o resultado dela vai ser muito melhor e com mais velocidade e com mais segurança. Mas, mesmo sem fazer, dá para se ter um controle melhor do que aleatório. Bom, a última pergunta para nós fecharmos aqui, depois você vai concluir falando, convidando as pessoas para ver o seu novo projeto. É muito comum associar sobrepeso ou um pouco além da sobrepeso, obesidade com, digamos, falta de saúde. Existe uma pessoa com sobrepeso saudável, com uma boa saúde? É possível essas duas coisas coexistirem? Com certeza é possível, porque nem sempre aquele sobrepeso ele está prejudicando a saúde, ou a pessoa não tem um excesso de triglicérides, nem colesterol. Talvez ela é endomorfa. Endomorfa é um estilo corporal. Tem as pessoas que são ectomorfas, são aquelas bem magrinhas, que custam ganhar peso, que comem, todo mundo deve conhecer, gente que come, custa engordar, são os ecto. Está relacionado ao metabolismo. Exatamente, as endomorfas são pessoas que, em menos quantidade, absorvem mais nutrientes e mais calorias daquele alimento, porque o metabolismo dela faz com que ela gaste menos. Isso é genético, mas ela sim, pode ser saudável. E pode ser saudável, com um leve sobrepeso, porque o controle alimentar está aí para essas pessoas que, sim, infelizmente, elas tiverem. Mas aí faça o seu check-up anual, controle, faça o check-up, colesterol, glicose, tudo, exatamente. Né? E se não for, e se essas pessoas não forem felizes com a estética, porque geralmente os endomorfos têm dificuldade em ter aquela barriga saradinha, né, de ter um pouco mais de definição, aí o tratamento na academia para elas tem que ser um pouco mais árduo e a alimentação um pouco mais contida. E, infelizmente, a genética dela não é o que fazer. Mariana Passos, nossa convidada de hoje, como eu falei no início, por formação, é nutricionista, mas já deu para perceber que as múltiplas atividades. Seja bem-vindo à equipe da TV Sete Lagoas. Muito obrigada. Eu desejo a você que o seu programa tenha uma vida muito longa e saudável e que possa fazer bem a muita gente.
É tudo que eu mais espero. Muito obrigada pelo espaço, por eu poder falar um pouquinho do meu programa, e espero que vocês gostem e sigam comigo, mandando as sugestões, né, divulgando para os amigos e conhecidos caso gostem. E estamos aí para isso, para ajudar e ficar todo mundo saudável. Exatamente. Seja bem-vinda, então. Mariana Passos, nutricionista, e agora também nossa colega aqui na TV 7 Lagoas, foi a nossa convidada de hoje no Falando Sério, que volta na próxima semana. Até lá.